Olá, irmãos e amigos, boa tarde. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, 3 de abril, estamos aqui para gravar o dia de número 305, e onde iremos começar no Antigo Testamento o livro do profeta Jeremias. Tudo bem? Capítulos lidos serão o primeiro e o segundo. Depois pularemos para o Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 1 ao 30. Leitura de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve começaremos, como sempre, com uma oração. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer pela oportunidade de estar diante da tua palavra. Venha abençoar, meu Pai, esta sexta-feira, que seja uma leitura abençoada para a honra e glória do teu nome. Abençoa grandemente, Pai, e que possamos entender as tuas sagradas escrituras e colocar no coração esta tua palavra para também praticá-la. Tem misericórdia de nós, repreende toda interrupção humana ou espiritual. Eu te oro e te agradeço por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amados irmãos, começar o livro de Jeremias. Capítulo 1 tem como subtítulo a vocação e a primeira visão de Jeremias. Diz assim o versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti,
porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2 tem como subtítulo: Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. Versículo 1 fala: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor, Jeová dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: Nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos.
jumenta montês, acostumada ao deserto e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a te viremos? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvia tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Glória a Deus. Capítulos 1 e 2 de Jeremias, leitura concluída, partindo para o Novo Testamento, João, capítulo 5, a leitura se dará do versículo 1 ao 30. Tem como subtítulo a cura de um paralítico de Betesda. Versículo 1 fala, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado.
em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele fez, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Somente aqui até o versículo 30, vamos orar agradecendo a Deus a leitura de hoje. Pai, nós queremos te agradecer, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo e poderoso nome, por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Vem, meu Pai, nos dá um dia de livramento, de paz, segurança. Abençoa grandemente a minha vida e a vida de cada um que está engajado neste projeto para a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Graças a Deus, já se foram 305 dias de leitura da tua palavra, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado o nome do Senhor. Mais um dia de leitura concluído. Dia 305. Vamos aqui gravar no nosso PDF, na nossa folhinha. Lembrando que ela está disponível para impressão. Jeremias capítulos 1 e 2, iniciando o livro do profeta Jeremias. Depois João 5, do versículo 1 ao 30, certo? Hoje, sexta-feira, 3/4 de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando este trabalho. Até mais.